foi aqui nesse lugar, nessa praia, que um dia eu estava muito angustiado, muito triste. E a pastora que está aqui do meu lado, ela lembra da oração que nós fizemos aqui. Lembra, pastor? Lembro. E nessa oração eu falei, Pai, se o Senhor tem algo com a gente, se o Senhor tem um ministério, fala com a gente, né? De olho fechado, orando, até que um barco parou ali. E o barco parou e eu vi o moço descendo dizendo, agora chegou a hora de puxar a rede. Então agora vai vir os peixes. E ali o Senhor falou conosco, dizendo que não é hora de parar. É que um grande chamado o Senhor tem conosco. Paz do Senhor Jesus, vamos todos ficar em pé para mais um culto ao Senhor. Nós não tínhamos nada, nem o prédio a gente tinha. Na própria terça-feira à tarde, eu recebo a ligação da imobiliária dizendo que tinha dado certo, mas era na terça-feira à tarde. E aí eu comuniquei às pessoas que eu conheço, dizendo que agora nós vamos ter uma igreja. Eu lembro a primeira vez que eu entrei aqui, não tinha nada, era vazia, né? Tanto que eu lembro da minha mãe falando, Ingrid, você tem que dar muito valor, porque você tá no comecinho de uma obra, você tá no comecinho do nascimento de uma igreja. Não tinha altar, não tinha data show, não tinha cadeiras estofadas, a gente não tinha nada. E aí um a um foi chegando, um dando a tinta, aí o outro trouxe produto de limpeza, aí o outro trouxe uma mesa. Vários irmãos ajudando, então um pintava, o outro ia varrendo, o outro ia lavando, as paredes hoje estão branquinhas, mas antes estava tudo cinza, tudo cheio de pó. E muita gente foi agregando. Na sexta-feira as paredes estavam pintadas e as cadeiras lavadas, limpas, tinha um tapete, não tinha púlpito, não tinha altar, era só um tapete, e colocaram o púlpito simplesinho no meio. Assim que a gente estava arrumando tudo aqui, ia ter a Santa Ceia, né? Então a Santa Ceia é algo muito sério, né? Lembro que a gente foi a diaconisa Daiane, né, minha irmã, a pastora, no shopping atrás de toalha, por causa da mesa da ceia, organização, decoração, então foi bem legal, assim. Foi corrido, mas foi bem legal. Mas eu falei, bom, Santa Ceia já tem gente resolvendo, tá faltando alguma coisa. Eu falei, o som da igreja. Eu não tinha um centavo, não tinha nada. A Daiane que me deu R$100 disse, almoça lá com o Breno, pastor. Aí eu falei, tá bom, amém. Colocamos combustível e fomos pra lá. Aí o Breno falou assim, pastor, eu queria ter dinheiro, viu? Eu queria ter dinheiro para comprar esse som pro senhor não passar essa humilhação. Eu falei, amém. Você vai ter. Mas agora, se você tivesse dinheiro agora, você não ia ver o milagre que você vai ver daqui a pouco. Aí nós fomos almoçar, né? E ganhamos uma alma, né? Trouxemos uma alma para Jesus, né? Rapaz morador de rua. E aí aquele rapaz entrou. Primeiro ele estava na rua com capuz, era 2 e pouca da tarde, um sol terrível. E ele com capuz olhando para mim falando assim, eu tô com fome. Eu não entendi, eu conseguia ler os lábios, mas pouca coisa. Eu falei, vem aqui. Eu falei, o que foi? Tô com fome. Eu falei, então entra, senta. Ele entrou, escolheu o que ele queria comer. E aí eu comecei a perguntar da vida dele. E aí eu falei para ele, por que você não volta para Jesus? Ele falou, é muito difícil, porque eu já fui em 2 igrejas e eu entrei todo sujo e me expulsaram da igreja. Eu falei, então faz o seguinte, você vai voltar para Jesus agora. Ele falou, por quê? Porque eu sou pastor. Dá a tua mão aqui comigo. Ele pegou a mão e eu orei ali mesmo na mesa. Nós deixamos ele lá e fomos para a loja. E quando chegamos na loja, já estava tudo pronto. Sem nenhum centavo, mas
e você vem com a Kombi, com todo equipamento, é muito forte. Mas o que deixou Deus mais feliz não foi apenas conseguir o som, porque Ele mesmo nos deu lá. Foi ter conseguido trazer aquele rapaz de volta com ele. A minha sensação que passava naqueles dias era de paz. Porque o que eu fiz e a decisão que eu tomei ou dava certo, ou dava certo. Porque se não desse certo, tinha acabado tudo para mim. Eu via o quanto isso tinha valor, não só para as pessoas que estavam ajudando, mas até para o pastor. Que eu lembro de uma cena que isso mexe muito comigo, que a gente estava todo mundo limpando e aí a gente parou para dar uma descansada, que estava todo mundo muito cansado. E aí a gente se juntou para comer esfirra. E aí eu lembro que estava todo mundo conversando e o pastor olhou com a esfirra na mão para cima. E eu percebi que ele tava falando com Deus, sabe? Tipo, agradecendo a Deus pelo que ele tinha. E aí eu vi o quão lindo é essa obra, o quão significativo você tá aqui ajudando. Porque você tem que deixar um padrão de vida que eu tinha na época relativamente alto para ir para algo incerto. Foi algo que teve que usar a fé, não teve outro jeito. Eu tive que usar a fé. E a minha fé qual era? Já deu certo. Eu preciso ficar em paz. No domingo, que eu vim cedinho pra cá, e que eu abri a porta, que eu olhei e não vi ninguém. Aí eu olhei e falei, meu Deus, e agora? E aí eu fui lá pra escolinha, me sentei lá, orei, e aí eu comecei a ouvir barulho de pessoas. E aí eu vim, olhei por ali e vi que tinha gente chegando. Então eu falei, Pai, é do Senhor agora que eu dependo. Não que hoje eu não dependa de Deus, eu sempre dependi dele. Naquele dia eu falei para ele, eu dependo exclusivamente do Senhor. Mas se o Senhor nos deu o salão, o som e tudo que a gente tem aqui, embora simples, mas o Senhor nos deu tudo, tá fácil agora. Traz o povo. E graças a Deus, Ele trouxe. Então, quando eu falei assim, bom dia, povo de Deus, que a paz esteja com todos, amém? Vamos ficar todos de pé, que eu vi a igreja praticamente cheinha. Eu falei, Deus é conosco. Ser obreira é uma alegria, mas porém é muito difícil. É difícil? Não é fácil. Não é fácil. É difícil. O inimigo se levanta, mas como a gente já sabe que é o inimigo levantando sobre as nossas vidas, porque a gente serve a Deus de verdade, mas a gente está de pé firme na rocha, que é o Senhor Jesus. Lucas foi médico, teve que renunciar à medicina. Mateus, coletor de impostos. Pedro, pescador. Tá no ar? Tá no ar. Estamos aqui no monte. Mas nós estamos aqui no monte. Estamos aqui no monte. Ainda não é nem meia-noite, nós estamos aqui no monte orando, a pastora e eu. Estamos no monte já fazendo oração. Quem abre mão do que tem, quem abre mão do que é para fazer a vontade de Deus, recebe sim, ainda aqui na terra, recompensa sobre isso, porque a palavra do Senhor diz que todo trabalho do Senhor não é vão. Deus falou assim, o que é mais importante? Um corpo cheiroso ou a alma? O que é mais importante? Um corpo, às vezes até com mau cheiro, ou a alma dessa pessoa? A alma não tem cheiro. Então, enquanto muitos pastores não pregam para essas pessoas que não têm dinheiro, essas pessoas, cada dia que passa, são mais entregues ao mundo. E o diabo está dizendo, pode vir. Você não quer ela porque ela não tem dinheiro? Você não quer essa pessoa porque ela não tem
Asseio, você não quer? Mas eu quero que o diabo não olhe para o corpo, o diabo olha para a alma. E aí então a pastora disse assim, qual que é o trabalho que a gente faz? Você pega pessoas na rua, você leva essas pessoas para a clínica de recuperação. O que seria isso? Não seria um resgate para que as pessoas pudessem ser salvas? Falei, então o nome da igreja poderia ser Resgate e Salvação. Falei, tá aí. O Expresso, o nome já diz, né? Expresso, bom samaritano, são pessoas que se doam para poder abençoar vidas com amor, com gratidão, primeiro a Deus, né? E estarmos sempre, né, ajudando os que menos têm, que é uma bênção para nossas vidas. É um trabalho social de levar um alimento para as pessoas carentes, né? Aqueles que estão necessitados. O pastor arrecada do pessoal da igreja, quem quer fazer doação, doa. E a gente vem fazer esse alimento. Cada 15 dias a gente muda o cardápio e vamos fazendo conforme a doação da igreja e dos próprios obreiros, né? E o que levamos de alimento da parte física é só um chamariz, né? Porque na verdade a gente quer levar a palavra para cada um. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, te agradecemos pelo dia de hoje, Senhor Deus, ó Pai. Te agradecemos pelo levantar, pelo respirar, meu Deus, ó Pai. Em nome de Jesus também eu te peço, Senhor Deus, ó Pai, abençoa, Senhor, ó Pai, o trabalho que estamos fazendo hoje, Senhor Deus, ó Pai, levando o alimento para as pessoas que estão nas ruas, Senhor Deus, ó Pai. Eu te peço, Senhor, abençoa, Senhor, aquele que doou o alimento, aquele que preparou o alimento, Senhor Deus, ó Pai, para levarmos para essas pessoas, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, ó Pai, todos aqueles que estão doando, aqueles que estão preparando e aqueles que estão levando, Senhor, o alimento a cada pessoa. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, Pai. Glória a Deus. Na casa do seu pai ele tinha do bom e do melhor, mas quando aquele homem, aquele filho, sabe que o pai tinha uma herança e era dele por direito, ele chega para o seu pai e fala: pai, eu quero o que é meu, eu quero minha herança, vou curtir a vida, eu quero me divertir. E ele pega a herança e sai da casa do seu pai. E ele vai pela cidade, gasta tudo que tem. E ele pensa na memória dele: na casa do meu pai havia pão do bom e do melhor. Na casa do meu pai, os empregados comem do bom e do melhor. Muitas vezes eu deixo de fazer para mim, mas o bom samaritano tem primeiro lugar. Delícia! Dona Mara, são muito lindas essas mandiocas, viu? Quando eu já saio pegando tudo, comprando tudo para trazer com o maior carinho, como se eu estivesse fazendo com meus filhos. É o momento feliz da gente ver as pessoas como ficam alegres quando recebem o alimento, a roupa, e pessoas que terminam aceitando a Jesus como Salvador. E isso é muito gratificante. Estamos montando as marmitas, que daqui a pouco o pessoal vai sair para Ela levou para casa. Olha que delícia, macarrão com mandioca, olha. Quando você tem um temor para com Deus, você quer sempre dar o seu melhor, porque Jesus morreu por nós, né? Ele fez tudo por nós. E olha, eu não faço nem um terço do que foi que o Senhor fez para nossas vidas. E Ele sempre amou estar abençoando, alimentando as pessoas. Eu agradeço a Deus por eu ter entrado nesse trabalho do Bom Samaritano, porque é uma coisa que a gente se realiza, né? Porque fazer o bem faz bem não só para quem recebe, para quem faz também. Muito amor e carinho, hein? É triste você não ter, na hora que você tem a fome, você não ter o que comer.
No meio de tudo isso tem mães com criança, bebezinho na rua, no carrinho, andando na chuva, assim, sem o agasalho suficiente, sem alimento. Ver pessoas deitadas na rua com frio, com fome, isso deixa a gente muito triste, né? Marca muito. Ou uma pessoa assim, que ela está na situação muito difícil, e ela pede mais uma marmita, e às vezes a gente não tem para dar mais uma, né? Pede para levar para o irmão, para a esposa ali, e às vezes não dá para dar 2, 3 marmitas para cada um. Então isso é difícil. Eu penso, né, que na minha casa eu tenho alimento e eu sofro só de pensar que tem pessoas que não têm uma quentinha para se alimentar. Eu convidaria essa pessoa para passar um dia na rua, um dia que tivesse bastante frio e chovendo, para passar um dia ali, para sentir na pele o que é ficar num lugar onde está molhado, uma roupa molhada, às vezes não tem um alimento, às vezes não tem um remédio. Mas dentro da medida, daquilo que a gente pode, né? Em nome de Jesus, induz ela para a sua casa, não importa qual, mas em nome de Jesus, abençoa a vida dela, repreende todo mal e restaura, Pai, a saúde dela, em nome de Jesus. Tudo bem, Pai, seja concretizado agora na vida dela, em nome de Jesus, amém. Convenhamos, se as pessoas que endurecem o coração se doassem, a vida seria bem mais tranquila para muitas pessoas. A gente poderia abençoar muito mais gente. Procure enxergar o irmão como um ser humano, como disse Jesus, né? Amar aos outros como a ti mesmo, né? O momento que ele veio e pediu, né, para abraçar, né? E apesar de tudo, eu senti como é que fala? Como aquele espírito mesmo de Deus ali, que mesmo ele naquela situação, em momento nenhum eu recusei o abraçar. Você não vai recusar, apesar de tudo, de estar ali na rua, você não vai deixar de dar um abraço na pessoa, entendeu? Procurar enxergar a necessidade, ter misericórdia dos irmãos, daqueles que não têm, pelo menos o mínimo que a gente tem, que possa ser alcançado com alimento, com agasalho. Ver o irmão e amar, ter um coração disposto a amar, independente do que ele pode fazer, que na verdade nós vamos só dar. Quem vai retribuir é Deus na vida deles, né? A retribuição que nós temos é ver a transformação deles, a salvação, quando é alcançado pela palavra. Projeto falido que ele investiu na construção da minha história, ele assumiu na galeria dos vencedores, reservou pra mim um lugar, vitórias e conquista irei alcançar, mas o meu troféu será lá no céu. Vou abraçar o resumo da minha história, eu encontrar. Agora que é melhor, hein? O maior troféu é no livro da vida. Saber que o meu nome tá escrito lá. A clínica de recuperação, ela surgiu de um desespero. A primeira vez era inacreditável que um dia seria um sítio, porque era uma mata muito fechada, o terreno é muito íngreme, a gente só tinha uma parte de uma casinha, metade era telhado, metade não, tinha buraco na parede, era bem precário. Eu sempre fiz o trabalho nas ruas com esse pessoal que não tem onde morar, que não tem o que comer e que 90% deles estão largados aí ao vício da cocaína, da bebida alcoólica, do crack, enfim. Muitos querem sair disso, mas para sair disso tem que ter vontade. Porque se a pessoa não tiver Jesus no coração, se ela não tiver força de vontade, se ela não tiver ajuda de ninguém, ela não sai das drogas. Quando a gente vai para a rua,
que a gente encontra na rua pessoas que só querem receber o quê? A comida, a roupa, o cobertor e só. Outros não. Outros já chegam para você e falam: posso conversar com você, preciso contar a minha história. E muitas das pessoas que param para conversar perguntam: o senhor tem um lugar para me levar? E eu falava: não tenho. Me perdoa, mas eu não tenho. Me desculpa. Eu mesmo sou um exemplo de pessoa que já foi drogada e graças à igreja, graças ao apoio dos irmãos, eu fui liberto. Então eu acho fundamental ter um local para as pessoas se tratarem e serem bem tratadas com a palavra também. Eu fui pensando: meu Deus, eu tô indo para uma guerra, mas eu tô indo pela metade. Eu vou lá, eu chego, a gente fornece a comida, a oração, a pregação, o louvor, fazemos tudo. E na hora de resgatar, a gente não consegue, porque não tem para onde levar. Depois que o Senhor nos deu esse ministério, eu falei: Senhor, nós temos uma parceria com o pastor Robson lá em Mairinque, e glória a Deus, nós temos portas abertas lá para levar quem a gente quiser para poder se tratar, né, sem custo nenhum. E só que é o seguinte, nós queremos a nossa clínica, nós queremos o nosso sítio, né, para poder levar, né, a pessoa para se tratar no nosso. Então, nos dá um sítio, Jesus. Precisamos de um sítio. Sabemos que é caríssimo um sítio, mas nos dá um sítio. E o Senhor falou para mim assim: então procura. E aí, Noel? Chegamos. Chegamos. Existem pessoas que têm uma concepção e um entendimento de que a clínica de recuperação é um local para lavagem de dinheiro. Eu até compreendo tal pensamento, porque dificilmente você vai ter uma clínica de recuperação que não tenha verba do governo. Mas o centro de recuperação, o Espaço Rever, não foi criado para isso. Tanto é que nós não recebemos nada de ninguém. Não que as pessoas não viessem nos oferecer. Vieram. Fui eu que não aceitei. Porque não é para isso. Abençoado, hein? É o monte, glória a Deus, é o espaço de oração, onde nós e os internos vamos orar frequentemente, clamar a Deus por ajuda, cura, salvação e restauração. E o único recurso que o Espaço Rever ele recebe é da própria igreja. Graça e paz a todos. Hoje é a festa de Natal. Repara quantos pratos temos aqui. Estão aí sentados. Gostaram de sentar na cadeirinha, né? Esse aqui é o pastor Robson da clínica da Casa de Recuperação que eu falei para vocês, pastor. Glória a Deus. Primeiramente, a paz do Senhor a todos aí. É com muita emoção, né? Porque o pastor, e quero agradecer a sua vida, Amém. Porque esse trabalho só acontece porque é você ter feito a diferença junto com o seu pastor e com o seu líder. Hoje eu auxilio o pastor, juntamente com a equipe técnica aqui da igreja, na TV Web, e também ajudo no louvor, ajudando o pastor com a bateria, para podermos estar adorando juntamente com a igreja a Deus. Eu sou o cameraman da equipe técnica. Uma pessoa que ela não tem qualquer coisinha, motivo para uma tempestade. Na área técnica eu ajudo mais na parte da live,
Então, junto com o Guilherme na câmera, a gente transmite a live. Também edito as pregações que vão para o YouTube e ajudo no conteúdo do Instagram. Durante os cultos, sou responsável por transmitir os versículos que o pastor pede e também os louvores. Aqui no estúdio, faço programa de rádio ao vivo, juntamente com os pastores. E também durante a semana, eu faço os programas semanais. A gente começa ligando o som do público, monta a câmera. Ver se o foco tá bom, se o ângulo tá bom. E para ter um bom culto para os irmãos que estão de fora assistindo e para oferecer também um culto agradável a Deus. A nossa equipe não é focada somente em cada um tem uma função. Aqui cada um, se precisar ajudar na câmera, algum ajuda. Se alguém precisar ajudar na live, alguém ajuda. Então a gente é bem flexível. Jeremias, capítulo 15, versículo 15. 15. Vamos lá para gente. Jeremias 15, 15. Está escrito assim, ó. Tu, ó Senhor, os sabes, lembra-te de mim e visita-me os meus perseguidores. Eu penso que tudo que a gente faz para a obra é uma forma de alcançar. Mas quando você tá na técnica, você não vê, você não tá vendo quando você posta alguma coisa no Instagram, você não tá vendo as pessoas que estão recebendo, ou quando você posta um vídeo no YouTube, você não tá vendo quem tá recebendo. Hoje a gente posta algo no Instagram, no Facebook da igreja, acreditando que possa alcançar 500, algumas pessoas, a gente às vezes alcança 18 mil, 20 mil, então é algo que a gente não tem ainda a dimensão de onde pode chegar, e é muito importante, não só pelo fato de ser rede social, que tem um alcance que a gente não tem em mente. Tem pessoas que estão carentes de ouvir a palavra de Deus e outras, né, estão até mesmo desanimadas de ouvirem rádio, programação das mídias sociais por aquilo que elas estão ouvindo. Então requer uma seriedade muito grande. Nos primeiros programas que nós viemos fazer ao vivo, juntamente com o acompanhamento do pastor Clayton, eu e o pastor Mário estávamos aprendendo ainda e teve um momento que ele falou: um dia vocês dois vão fazer essa programação sozinhos. E quando nós nos vimos, estávamos nós aqui apresentando a programação e sabendo que era o Espírito Santo que era o nosso professor e quem está na condução, na direção de tudo que está acontecendo. Igreja Apostólica Resgate e Salvação, com o programa Palavra Apostólica. Apresentação: pastor Clayton Balsalobre. A paz seja com todos, bom dia, estamos no ar com o programa Palavra Apostólica da Igreja Apostólica Resgate e Salvação, sob a direção do pastor Clayton Balsalobre, e na apresentação, esse que vos fala, o pastor Mário. Bom dia, pastor Mário, bom dia a todos os ouvintes, que a paz seja com o Senhor e com todos aqui que nos ouvem. Fique conosco aí, eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente através das nossas vidas, vai falar com os irmãos em nome de Jesus. Mas também está aqui comigo na apresentação do programa, o diácono Guilherme. Glória a Deus, bom dia, pastor Mário, bom dia, diácono Davi, bom dia a todos os ouvintes, que Deus abençoe a vida de cada um que nos ouve hoje. O programa de rádio é algo muito importante e requer muita seriedade, até mesmo porque o tempo em que nós estamos vivendo são tantas heresias sendo disseminadas pelos meios de comunicação que isso requer de nós um trabalho minucioso, de filtro, até mesmo com aquilo que nós vamos falar, aquilo que nós vamos entregar. Algumas pessoas dizer que vieram pela programação de rádio já é um grande fruto da programação. Você tem que tomar um cuidado, ao mesmo tempo de falar a verdade, mas de falar uma verdade sem ferir. Porque uma verdade dita sem a graça de Deus, ela fere, destrói e mata. E Jesus não veio para matar, Jesus veio para salvar. E quando você publica, você fica lá no anseio de ver quantas pessoas vão chegar e ainda mais a internet, que é um local tão ilimitado, pode alcançar tantas pessoas, e chega para tanta gente, você se sente, poxa, eu tô fazendo alguma coisa, sabe? Eu tô ajudando na obra, eu tô contribuindo. Apesar de ser rádio, a gente não sabe a dimensão e quantas pessoas a gente alcança. Eu tenho certeza que muitas pessoas ouvem a programação e tenho certeza também que muitas delas podem até se converter a Jesus Cristo através de uma palavra que nós estamos falando por aqui, através da programação. Que a gente está podendo mandar essa mensagem, seja por áudio, seja por vídeo, para o Brasil, até para fora, é algo gratificante. Em
2001 foi compartilhado um artigo de um líder satanista que dizia assim: não iremos mais atacar os pastores e líderes, pois eles têm proteção de oração. Vamos atacar as crianças, enfraquecer os seus professores e vamos nos infiltrar nas igrejas e atacar o público mais fraco e vulnerável, que são as crianças. Jacó amava seu filho José e fez uma túnica para ele. Os irmãos agiam ciúmes e passaram a odiar José. Na prisão, José ajudou algumas pessoas, pois Deus lhe dava interpretações dos sonhos misteriosos. Como todos já sabem, Satanás tem estratégias para cumprir o seu plano diabólico em matar, roubar e destruir. E o seu maior alvo é as crianças, porque são o público mais frágil e totalmente influenciável. Os pais e as igrejas precisam se conscientizar cada vez mais da extrema urgência em proteger as nossas crianças, pois elas estão vulneráveis aos ataques malignos e, como eu sempre digo, o coração de uma criança é de quem chega primeiro. A grande maioria das igrejas, infelizmente, não leva as nossas crianças a sério, e na verdade todas deveriam, pois o ministério infantil não é o futuro da igreja, como alguns pensam, e sim a própria igreja. Ministério infantil é o alicerce, é a base, é a fundação da igreja. Salinha não é depósito de crianças, não é lugar para qualquer irmã sem preparo estar ali. Não é suco de caju com biscoito, folha para rabiscar, não é um lugar de punição para que elas não atrapalhem o culto. A Igreja Apostólica Resgate e Salvação, desde o início, tem total consciência e sempre soube da extrema importância do ministério infantil no mundo espiritual. E para esse trabalho é necessário total entrega, preparo, amor à palavra de Deus, muito discernimento e oração. O diabo não tira férias, planeja o mal o tempo todo, e nós que estamos à frente desse ministério precisamos estar preparados para todo o combate. Nós chamamos o ministério infantil de igrejinha porque oferecemos ali um culto a Deus juntamente com as crianças. Temos o louvor a Deus, a leitura da Bíblia, pregação da palavra de Deus, atividades com a apostila. As crianças têm provas, como nas escolas. Todos os meses temos também o Cineminha Kids com pipoca, refrigerante e filmes cristãos que sempre edificam a vida delas. Fazemos no último domingo de cada mês uma festa de aniversário para as crianças e elas aprendem não só a confraternizar entre elas, mas têm conhecimento que todas essas bênçãos vêm de Deus. As crianças que aprendem a palavra de Deus, estudam a Bíblia, frequentam a igreja e dentro de seus lares se deparam com pais que tenham princípios bíblicos e sejam exemplos, certamente quando crescerem serão pessoas do bem, serão homens e mulheres de caráter, pessoas com princípios cristãos, não se desviarão dos caminhos, serão orgulho dos pais e o alvo delas sempre será Jesus. Papais e responsáveis, a minha parte, eu tenho feito tudo o que está ao meu alcance. Saibam que vocês não estão sozinhos nessa batalha e podem sempre contar comigo para conduzir as nossas crianças ao verdadeiro e único caminho, verdade e vida, que é o Senhor Jesus. Obrigada, Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, amado da minha alma, amor maior da minha vida. Obrigada, Deus, por esse privilégio em ser a tua serva. Obrigada, Senhor, por cuidar desse ministério tão lindo e que o Senhor tanto se importa, que é o ministério infantil. Eu te amo, Senhor. A minha gratidão, em primeiro lugar, é a Deus. Agradeço também, nesse plano aqui, a minha esposa, a pastora Ludmila, porque em todo momento de dificuldade, a gente é rocha, a gente é pedra, a gente aguenta a pancada. Mas às vezes a gente olha para o semblante da pessoa, a gente percebe uma fragilidade, embora ela se faça de forte. Então, em alguns momentos,
sem que eu dissesse nada, eu ouvia: vamos com calma. Deus até aqui nos ajudou. Ele vai nos ajudar ainda mais. Então, sou grato primeiramente a Deus, depois a minha esposa, e grato também a todos que nos ajudaram. Porque sem a ajuda dos irmãos, dos amigos, dos que estenderam as mãos no começo de tudo, dos que o Senhor enviou para nos ajudar, sem a ajuda desses, nada teria acontecido. Podemos passar por dificuldades, sim, mas nunca nós vamos nos dobrar à corrupção. Se um dia chegar ao meu coração isso, digo com toda a verdade, sem medo de errar, que é melhor a gente baixar as portas e seguir outro caminho. Então, a Resgate e Salvação, definir ela, é uma igreja que sempre pregará o verdadeiro evangelho e o evangelho genuíno. Eu posso todas as coisas? Eu posso todas as coisas. Glória a Deus. Traz essa bênção para você, assim. Isso. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Agora faz assim com as suas mãos, em sinal de receber. Agora vem a bênção apostólica, que é a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja sobre todos vós, não somente hoje, mas para sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Deus abençoe e até o próximo culto em nome de Jesus.